A visita ao Parlamento e ao Conselho da Europa está certo de que contribuirá para despertar a velha Europa do seu torpor e fazê-la voltar entre as pessoas e as periferias, recordando as periferias que tanto se refere Papa Francisco. As periferias do nosso tempo, jovens excluídos do mundo do trabalho, da perspectiva de um futuro digno, os idosos que são deixados sozinhos e considerados um peso pelas famílias e pela sociedade, os desempregados. Vamos agora então seguir as palavras que o Santo Padre dirige hoje ao Parlamento Europeu. O Papa está falando em italiano. Senhor Presidente, senhoras e senhores vice-presidentes, ilustres eurodeputados, pessoas que vários títulos trabalham aqui, queridos amigos. Agradeço-vos o convite para falar perante esta instituição fundamental da vida da União Europeia e a oportunidade que vocês me proporcionam de dirigir, por vosso intermédio, a mais de 500 milhões de cidadãos, por vós representados nos 28 Estados-membros. Desejo exprimir ao Senhor Presidente, a minha gratidão de modo particular pelas cordiais palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome de todos os componentes da Assembleia. A minha visita tem lugar depois de mais de um quarto de século realizada pelo Papa João Paulo II. Desde aqueles dias, muita coisa mudou na Europa e no mundo inteiro. Já não existem os blocos contrapostos que então dividiam em dois o continente. E lentamente está se realizando o desejo de que a Europa, ao dotar-se soberanamente de instituições livres, possa um dia desenvolver-se em dimensões que lhe foram dadas pela geografia e mais ainda pela história. Ao lado de uma União Europeia mais ampla, há também um mundo mais complexo e fortemente em movimento. Um mundo cada vez mais interligado e global e, consequentemente, sempre menos eurocêntrico. Há uma união mais alargada, mais influente. Parece contrapor-se à imagem de uma Europa um pouco envelhecida e empachada, que tende a sentir-se menos protagonista num contexto que frequentemente a olha com indiferença, desconfiança e, por vezes, com suspeita. Hoje, dirigindo-me aos senhores, a partir da minha vocação de pastor, desejo dirigir a todos os cidadãos europeus uma mensagem de esperança e de encorajamento. Uma mensagem de esperança baseada na confiança de que as dificuldades podem revelar-se fortemente promotoras de unidade para vencer todos os medos que a Europa, juntamente com o mundo inteiro, está atravessando. Esperança no Senhor, que transforma o mal em bem e a morte em vida. Encorajamento de voltar à firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, que desejavam um futuro baseado na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre todos os povos do continente. E no centro desse ambicioso projeto político estava a confiança no homem. Não tanto como cidadão, mas como sujeito econômico, mas como pessoa, dotada de uma dignidade transcendente. Está ao coração, antes de mais nada, sublinhar a ligação estreita que existe entre essas duas palavras, dignidade e transcendente. Dignidade é a palavra-chave que caracterizou a recuperação após a Segunda Guerra Mundial. A nossa história recente caracteriza-se pela inegável centralidade da promoção da dignidade humana contra as múltiplas violências e discriminações que não faltaram ao longo dos séculos, nem mesmo na Europa. A percepção da importância dos direitos humanos nasce precisamente como resultado
de um longo caminho, feito também de muitos sofrimentos e sacrifícios, que contribuiu para formar a consciência da preciosidade, unicidade e irrepetibilidade de cada pessoa humana. Essa tomada de consciência cultural tem o seu fundamento não só nos acontecimentos da história, mas, sobretudo, no pensamento europeu, caracterizado por um rico encontro cujas numerosas e distantes fontes provêm da Grécia e de Roma, de substratos celtas, germânicos e eslavos, e do cristianismo, que as plasmou profundamente, dando origem precisamente ao conceito de pessoa. Hoje, a promoção dos direitos humanos ocupa um papel central no empenho da União Europeia, que quer promover a dignidade da pessoa, tanto no âmbito interno como nas relações com os outros países. Trata-se de um compromisso importante e admirável, porque persistem ainda muitas situações onde os seres humanos são tratados como objetos, dos quais se pode programar a concepção, a configuração e a utilidade, podendo depois ser jogados fora, quando já não servem mais, porque se tornaram frágeis, doentes ou velhos. Realmente, qual dignidade existe quando falta a possibilidade de exprimir livremente o pensamento próprio ou professar sem coerção a própria fé religiosa? Que dignidade é possível ser sem um quadro jurídico claro que limite o domínio da força e faça prevalecer a lei sobre uma tirania do poder? Que dignidade poderá ter um homem e uma mulher tornados objeto de todo gênero de discriminação? Que dignidade poderá encontrar uma pessoa que não tem o alimento ou o mínimo essencial para viver? E pior ainda, o trabalho que unge de dignidade? Promuovere la dignità della persona significa riconoscere che essa possui. Promover a dignidade da pessoa significa reconhecer que essa possui direitos inalienáveis, de que não pode ser privada por arbítrio de ninguém e muito menos para benefício de interesses econômicos. É preciso, contudo, ter cuidado para não cair em alguns equívocos que podem surgir de um errado conceito de direitos humanos e de um abuso paradoxal dos mesmos. Há hoje, na verdade, a tendência para uma reivindicação crescente de direitos individuais que esconde uma concepção de pessoa humana separada de todo o contexto social e antropológico, quase como uma mônada, cada vez mais insensível às outras mônadas ao seu redor. Ao conceito de direito já não se associa o conceito igualmente essencial e complementar de dever, acabando por afirmar-se os direitos do indivíduo sem ter em conta que cada ser humano está unido em um contexto social, onde os seus direitos e deveres estão ligados aos dos outros e ao bem comum da própria sociedade. Por isso, considero que seja mais vital, hoje do que nunca, aprofundar uma cultura dos direitos humanos que possa sapientemente ligar a dimensão individual, ou melhor, pessoal, a do bem comum, aquele nós todos formado por indivíduos, famílias, grupos intermédios que se unem em uma comunidade social. Na realidade, se o direito de cada um não está harmoniosamente ordenado para o bem maior, acaba por conceber-se sem limitações e, por conseguinte, tornar-se fonte de conflitos e violências. Assim, falar da dignidade transcendente do homem significa apelar para a sua natureza, a sua capacidade inata de distinguir o bem do mal, para aquela bússola inscrita em nossos corações que Deus imprimiu no universo criado.
Sobretudo, significa olhar para o homem não como um absoluto, mas como um ser relacional. Uma das doenças que hoje vejo mais difusa na Europa é a solidão, típica de quem está privado de vínculos. Vemos essa solidão particularmente nos idosos, muitas vezes abandonado ao seu destino, bem como nos jovens, privados de pontos de referência e de oportunidades para o futuro. Vemos essa solidão também nos numerosos pobres que povoam as nossas cidades. Vemos essa solidão no olhar perdido dos imigrantes que vieram para a Europa à procura de um futuro melhor. Essa solidão foi ainda agravada pela crise econômica, cujos efeitos persistem ainda com consequências dramáticas do ponto de vista social. Pode-se ainda constatar que, ao longo dos últimos anos, dentro do processo de alargamento da União Europeia, a desconfiança dos cidadãos tem crescido em relação às instituições consideradas distantes, ocupadas a estabelecer regras vistas como distantes da sensibilidade dos diversos povos, se não até mesmo prejudiciais. De vários lados, se colhe uma impressão geral de cansaço e envelhecimento, de uma Europa avó, que já não é mais fértil nem vivaz. Daí que os grandes ideais que inspiraram a Europa parecem ter perdido a sua força de atração em favor do tecnicismo burocrático de suas instituições. A tudo isso vem juntar-se alguns estilos de vida, diz o Papa, um pouco egoístas, caracterizados por uma opulência atualmente insustentável, muitas vezes indiferente. E muitas vezes indiferente ao mundo que circunda, sobretudo dos mais pobres. Constata-se lamentavelmente a preponderância das questões técnicas e econômicas em detrimento de uma autêntica orientação antropológica. O ser humano corre o risco de ser reduzido a uma mera engrenagem de um mecanismo que o trata como se fosse um bem de consumo a ser utilizado. De modo que a vida, como vemos infelizmente com muita frequência, quando deixa de ser funcional para esse mecanismo, é descartada, sem muitas delongas, como no caso dos doentes terminais, dos idosos abandonados e sem cuidados, ou das crianças mortas antes de nascer. É o grande equívoco que se verifica quando prevalece a absolutização da técnica, acabando por gerar uma confusão entre fins e meios, que é o resultado inevitável da cultura do descarte e do consumismo exacerbado. Pelo contrário, afirmar a dignidade da pessoa significa reconhecer a preciosidade da vida humana, que nos é dada gratuitamente, não podendo, por conseguinte, ser objeto de troca ou de comércio. Na sua vocação de parlamentares, vocês são chamados também a uma grande missão, ainda que possa parecer não lucrativa, ou seja, cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Cuidar da fragilidade quer dizer força e ternura, luta e fecundidade, no meio de um modelo funcionalista e individualista que conduz inexoravelmente à cultura do descarte. Cuidar da fragilidade das pessoas e dos povos significa cuidar da memória e da esperança,
significa assumir o presente da sua situação mais marginal e angustiante e ser capaz de ungí-lo de dignidade. Como então dar esperança para o futuro? De que modo, a partir das jovens gerações, se reencontrar a confiança para prosseguir o grande ideal de uma Europa unida e em paz, criativa e empreendedora, respeitadora dos direitos e consciente dos próprios deveres? Para responder essa pergunta, permita-me então lançar a mão de uma imagem. Um dos mais famosos afrescos de Rafael, que se encontram no Vaticano, representa a chamada Escola de Atenas. No centro estão Platão e Aristóteles. O primeiro com o dedo apontado para o alto, para o mundo das ideias, poderíamos dizer para o céu. O segundo estende a mão para frente, para quem olha para a Terra, para a realidade concreta. Parece-me uma imagem que descreve bem a Europa e a sua história, feita de encontro permanente entre céu e terra, onde o céu indica a abertura ao transcendente, a Deus, que desde sempre caracterizou o homem europeu. E a terra representa a sua capacidade prática e concreta de enfrentar as situações e os problemas. O futuro da Europa depende da redescoberta do nexo vital e inseparável entre esses dois elementos. Uma Europa que já não é capaz de se abrir à dimensão transcendente da vida é uma Europa que lentamente corre o risco de perder a sua própria alma e também aquele espírito humanista que naturalmente ama e defende. É precisamente a partir da necessidade de uma abertura ao transcendente que pretendo afirmar a centralidade da pessoa humana. Caso contrário, fica à mercê das modas e dos poderes do momento. Nesse sentido, considero fundamental não apenas o patrimônio que o cristianismo deixou no passado para a formação sociocultural do continente, mas também e, sobretudo, a contribuição que pretende dar hoje e no futuro para o seu crescimento. Essa contribuição não constitui um perigo para a laicidade dos Estados e para a independência das instituições da União, mas um enriquecimento. Indicam os ideais que a formaram desde o início, tais como a paz, a subsidiariedade, a solidariedade mútua, um humanismo centrado no respeito pela dignidade da pessoa. Por isso, desejo renovar a disponibilidade da Santa Sé e da Igreja Católica, através da Comissão das Conferências Episcopais da Europa, comece a manter um diálogo profícuo, aberto e transparente com as instituições da União Europeia. Igualmente, estou convencido de que uma Europa que seja capaz de conservar as suas raízes religiosas, sabendo aprender a sua riqueza e potencialidades, pode mais facilmente também permanecer imune a tantos extremismos que campeiam no mundo atual, o que significa também dever ao grande vazio de ideais a que assistimos no chamado Ocidente, pois o que gera violência não é a glorificação de Deus, mas o seu esquecimento. Não possiamo qui non ricordare le numerose ingiustizie. Não podemos deixar de recordar também as numerosas injustiças e perseguições que se abatem todos os dias sobre as minorias religiosas, especialmente cristãs, em várias partes do mundo. Comunidades e pessoas que são alvo de violências bárbaras, são expulsas de suas casas e pátrias, vendidas como escravas, mortas, decapitadas, crucificadas e queimadas vivas.
sob o silêncio vergonhoso e cúmplice de muitos. Il motto dell'Unione Europea è unità nella diversità. O lema da União Europeia é unidade na diversidade, mas a unidade não significa uniformidade política, econômica, cultural ou de pensamento. Na verdade, uma autêntica unidade vive da riqueza das diversidades que a compõem. Como uma família, que é tanto mais unida quanto mais cada um dos seus componentes pode ser ele próprio profundamente, sem medo. Nesse sentido, considero que a Europa seja uma família de povos. Estes povos que poderão sentir próximas às instituições da União Europeia, se essas souberem conjugar sapientemente o ideal da unidade, porque se anseia com a diversidade própria de cada um, valorizando as tradições individuais, tomando também consciência da sua história e das suas raízes, liberando-se de tantas manipulações e fobias. Colocar a pessoa humana no centro significa, antes de mais nada, deixar que essa se exprima livremente o próprio rosto e a própria criatividade, tanto de indivíduo como de povo. Por outro lado, as peculiaridades de cada um constituem uma autêntica riqueza na medida em que são colocadas a serviço de todos. Temos que recordar sempre que a arquitetura da União Europeia está alicerçada sobre os princípios de solidariedade e subsidiariedade, de tal modo que prevaleça a ajuda recíproca e seja possível caminhar animados por mútua confiança. Nesta dinâmica de unidade e particularidade, coloca-se também diante de vocês, senhores e senhoras, a exigência de cuidarem para que a democracia seja mantida viva, a democracia dos povos da Europa seja mantida viva. Não escapa a ninguém que uma concepção homologante da globalidade afeta a vitalidade do sistema democrático, empobrecendo o que tem de fecundo e construtivo o rico contraste das organizações e dos partidos políticos entre si. Assim, corre-se o risco de viver no reino da ideia, da mera palavra, da imagem, do sofisma, acabando por confundir a realidade da democracia como um novo nominalismo político. Manter viva a democracia na Europa exige que se evitem muitas maneiras globalizantes de diluir a realidade. Os purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os fundamentalismos ahistóricos, os eticismos sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria. Manter viva a realidade das democracias é um desafio deste momento histórico, evitando que a sua força real, força política expressiva dos povos, seja removida diante da pressão de interesses multinacionais não universais, que as enfraquecem e transformam em sistemas uniformizadores do poder financeiro ao serviço de impérios desconhecidos. Este é um desafio que hoje a história coloca a vocês. Dar esperança all'Europa non significa solo riconoscere la centralità della persona umana. Dar esperança à Europa não significa apenas reconhecer a centralidade da pessoa humana, mas implica também em promover os seus dotes, as suas qualidades. Trata-se, portanto, de investir nela e nos âmbitos onde os seus talentos são formados e dão fruto. O primeiro âmbito, sem dúvida, é aquele da educação, a partir da família, célula fundamental e elemento precioso de toda a sociedade. Porta con sé gli elementi
A família unida, fecunda e indissolúvel traz consigo os elementos fundamentais para dar esperança ao futuro. Sem uma tal solidez, sem uma tal base sólida, acaba-se por construir sobre a areia, com graves consequências sociais. Aliás, sublinhar a importância da família não só ajuda a dar perspectivas e esperança às novas gerações, mas também a muitos idosos, frequentemente constrangidos a viver em condições de solidão e de abandono. Porque já não há mais o calor de um lar doméstico capaz de os acompanhar e os apoiar. Ao lado da família, temos as instituições educativas, escolas e universidades. A educação não se pode limitar a fornecer um conjunto de conhecimentos técnicos, mas deve favorecer o processo mais complexo do crescimento da pessoa humana na sua totalidade. Os jovens de hoje pedem para ter uma formação adequada e completa, a fim de olharem o futuro com esperança e não com desilusão. São numerosas as potencialidades criativas da Europa, em vários campos da pesquisa científica, alguns dos quais ainda não totalmente explorados. Basta pensar, por exemplo, nas fontes alternativas de energia, cujo desenvolvimento muito beneficiaria a defesa do meio ambiente. A Europa è sempre stata in prima linea in un lodevole impegno a favore dell'ecologia. A Europa sempre esteve na linha de vanguarda de um louvável empenho a favor da ecologia. Na verdade, esta nossa terra tem necessidade de cuidados e atenções contínuas, e é a responsabilidade de cada um de nós preservar a criação, dom precioso que Deus colocou nas mãos dos homens. Isso, de um lado, significa que a natureza está à nossa disposição. Podemos gozar e fazer bom uso dela, mas, por outro lado, significa que não somos os seus senhores. Guardiões, mas não senhores. Por isso, devemos amá-la e respeitá-la. Mas, ao contrário, frequentemente somos levados pela soberbia do domínio, da posse, da manipulação, da exploração. Não a guardamos, não a respeitamos, não a consideramos como um dom gratuito do qual cuidar. Respeitar o ambiente significa não apenas limitar-se a evitar deturpá-lo, mas também de utilizá-lo para o bem. Penso, sobretudo, no setor agrícola, chamado a dar apoio e alimento ao homem. Não se pode tolerar que milhões de pessoas no mundo morram de fome, enquanto toneladas de produtos alimentares são descartadas diariamente das nossas mesas. Inoltre, rispettare la natura ci ricorda che l'uomo Além disso, respeitar a natureza nos lembra que o homem, o próprio homem, é parte fundamental dessa natureza. Por isso, no sentido de uma ecologia ambiental, é preciso a ecologia humana. Ao lado dessa ecologia ambiental, é preciso a ecologia humana, feita daquele respeito pela pessoa que hoje pretendi recordar a vocês com as minhas palavras. O segundo âmbito em que florescem os talentos da pessoa humana é o trabalho. É tempo de promover as políticas de emprego, mas, acima de tudo, é necessário devolver dignidade ao trabalho, garantindo também condições adequadas para a sua realização. Isso implica, por um lado, encontrar novas maneiras para combinar a flexibilidade do mercado com as necessidades de estabilidade e certeza das perspectivas de emprego, indispensáveis para o desenvolvimento humano dos trabalhadores.
Por outro lado, significa fomentar um contexto social adequado que não vise explorar as pessoas, mas garantir, por meio do trabalho, a possibilidade de construir uma família e educar os filhos. De igual forma, é necessário enfrentar juntos a questão migratória. Não se pode tolerar que o mar Mediterrâneo se torne um grande cemitério. Nos barcos que chegam diariamente às costas europeias, estão homens e mulheres que precisam de acolhimento e ajuda. A falta de um apoio mútuo no âmbito da União Europeia arrisca-se a incentivar soluções particularistas para um problema que não tem em conta a dignidade humana dos migrantes, promovendo o trabalho escravo e contínuas tensões sociais. A Europa será capaz de enfrentar as problemáticas relacionadas à imigração se souber propor com clareza a sua identidade cultural e implementar legislações adequadas capazes de tutelar os direitos dos cidadãos europeus e, ao mesmo tempo, garantir o acolhimento dos imigrantes. Se souber adotar políticas justas, corajosas e concretas que ajudem os seus países de origem no desenvolvimento sociopolítico e na superação dos conflitos internos, a principal causa desse fenômeno da imigração, em vez das políticas interesseiras que aumentam e nutrem tais conflitos. É necessário agir sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. Senhor Presidente, Excelência, senhores e senhores deputados. Senhor Presidente, Excelência, senhoras e senhores deputados. A consciência da própria identidade também é necessária para dialogar de forma propositiva com os Estados que se candidataram à adesão à União Europeia no futuro. Penso sobretudo nos Estados da área balcânica, dos Balcãs, para os quais a entrada na União Europeia poderá dar resposta ao ideal de paz numa região que tem sofrido enormemente por causa dos conflitos do passado. Por fim, a consciência da própria identidade é indispensável nas relações com os outros países vizinhos, particularmente os que têm fronteiras com o Mediterrâneo, muitos dos quais sofrem por causa dos conflitos internos e pela pressão do fundamentalismo religioso e do terrorismo internacional. A vocês, legisladores, compete a tarefa de preservar e fazer crescer a identidade europeia, para que os cidadãos reencontrem confiança nas instituições da União e no projeto de paz e amizade, que é o seu fundamento. Sabendo que quanto mais aumenta o poder dos homens, tanto mais cresce a sua responsabilidade pessoal e comunitária, exorto vocês a trabalhar para que a Europa redescubra a sua alma boa. Um autor anônimo do segundo século escreveu que os cristãos são no mundo o que a alma é para o corpo. A tarefa da alma é sustentar o corpo, ser a sua consciência e memória histórica. E uma história bimilenária liga a Europa ao cristianismo. Uma história não livre de conflitos e erros, e também de pecados, mas sempre animada pelo desejo de construir o bem. Vemos isso na beleza das nossas cidades e, mais ainda, na beleza das múltiplas obras de caridade e da construção comum que constelam o continente. Essa história está ainda em grande parte a ser escrita. É o nosso futuro e também o nosso futuro.
e o nosso presente. che fortemente bisogna É a di nossa riscoprire identidade. il suo volto É a Europa per crescere, que tem uma necessidade imensa de redescobrir o seu rosto para crescer, la pace e la segundo o concordia, espírito dos seus pais poiché essa fundadores, sia na paz e na stessa, concórdia, já e que ela non mesma ancora è não sempre. está ainda isenta dos conflitos. Cari eurodeputati, Caros è eurodeputados, giunta l'ora di costruire insieme l'Europa, chegou o momento de construir juntos a Europa que non gira, intorno all'economia, não em torno da ma economia, intorno alla sacralità della persona umana, mas da sacralidade da valori pessoa humana, inalienabili. dos valores inalienáveis. L'Europa, l'Europa che abbraccia A con Europa que coraggio il abraça suo com passato, coragem o seu passado guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e olha com e con confiança speranza il para o suo futuro, presente. para Giunto il viver momento di plenamente com abbandonare l'idea esperança o di seu un'Europa presente. impaurita e Chegou o momento piegata de su se abandonar a ideia stessa de uma e Europa com suscitare medo e e promuovere fechada un'Europa sobre si mesma protagonista, para portatrice suscitar e di promover a Europa scienza, di arte, di protagonista, musica, di portadora de valori umani ciência, de e arte, anche di fede. música, de L'Europa valores che humanos e também de contempla il fé. cielo e persegue A Europa que degli contempla o ideali. céu e persegue os L'Europa ideais. che A guarda, Europa que assiste, difende e tutela l'uomo. defende e tutela o L'Europa homem. che A cammina Europa sulla que caminha terra na terra sicura e segura salda, e firme, prezioso punto di riferimento per tutta l'umanità. precioso ponto de referência para toda a humanidade. Obrigado.